aqui sobre a prisão de Deolane Bezerra, a chegada à delegacia e a postagem que já foi feita pela irmã, portanto, só reiterando, Jonas, a irmã que também é advogada, é isso? Perfeitamente. A Deolane e a Daniela, as duas são advogadas. Tá, eu tenho aqui, inclusive, compartilhando com vocês, pelo meu espelhamento, essa postagem, tá? Até para a gente conseguir dar um zoom aqui e entender melhor. Pronto. Então, nós temos o fundo preto, é porque é o próprio fundo da postagem, tá, gente? Eles dizem: não se pode admitir que a justiça seja usada como espetáculo, nem que pessoas sejam tratadas como culpadas antes do devido processo legal. Prisão não pode ser instrumento de pressão, marketing ou vingança social. Isso aqui me chamou a atenção, Theo Cury, porque quando você coloca... as palavras são sempre muito bem pensadas por uma defesa, né? E o fato de ter escrito que não pode ser usado, entre tantas coisas, para vingança social, então sugerem que, eventualmente, de acordo com o olhar deles, todo esse momento, essa condição, a suspeita, que é usada em cima de uma perseguição, e também eles falam aqui, quem conhece a história sabe que existe uma diferença enorme entre fatos e narrativas criadas para alimentar ataques. Então já estão ali construindo a defesa delas para provar que, na verdade, tudo se trata mais de uma perseguição do que exatamente do cometimento de um crime. Exato. Essa, pelo menos, é a estratégia nesse primeiro momento em que, por exemplo, o sigilo ainda está mantido dessa investigação que teve um desdobramento hoje com a deflagração dessa operação, mirando, entre outras pessoas, a Deolane Bezerra. Um ponto importante é que o que a gente tem de informação sobre essa operação indica que, entre outras coisas, os investigadores tiveram acesso a transferências bancárias. Então esse é um ponto importante e sobre o qual a defesa vai precisar se desdobrar a partir de agora, a partir do momento que houver a disponibilização dos autos desse processo para eles. Esse aí é o momento da chegada da Deolane, acompanhada da sua equipe na Polícia Civil aqui de São Paulo, no Palácio da Polícia. Ela que deve prestar esse primeiro depoimento a partir do momento que houve a determinação da prisão preventiva dela. Não é a primeira vez que isso acontece, da última vez isso aconteceu há 2 anos, mais de um ano e meio, quando houve uma operação lá no Recife que dizia respeito à divulgação de jogos de azar, do jogo do Tigrinho, enfim, e que levou à prisão dela e que também gerou ali uma comoção, com as pessoas indo até... Muita você vai se lembrar, a gente estava aqui no live Verdade. no dia que isso aconteceu. Ela que tem um alcance muito grande, a gente mencionou, são mais de 20 milhões de seguidores, ela participou de reality show, é DJ, é música, tem músicas lançadas também, enfim, tem um alcance ali muito grande, usa muitas redes sociais, divulga o trabalho dela, tanto como advogada, como de artista, de DJ, já era assim desde que se relacionava com um funkeiro famoso aqui do estado de São Paulo. Ganhou também um reconhecimento ainda maior quando participou da Fazenda em 2022, era uma das favoritas durante o reality, sai em meio a um problema de saúde de uma familiar e precisou deixar o programa. Então, no final das contas, tem um alcance muito grande e a investigação aponta que, por conta desse alcance, ela passou a integrar esse esquema, o que a defesa tem rechaçado, pelo menos nesse momento, a estratégia utilizada. Jonas Maia também ao vivo com a gente aqui, enquanto nós estamos acompanhando toda essa condição daqui para frente. Jonas, quando você explica para a gente dessas movimentações financeiras, como o Theo estava citando, né? Porque é uma forma de... a movimentação financeira prova a existência de uma interrogação, mas não quer dizer exatamente que seja o cometimento de um crime. Porém, a polícia e o Ministério Público do Estado de São Paulo, quando eles assinam para sim, pode prendê-la preventivamente, porque isso é importante, significa que eles avançaram para além de uma simples interrogação e que algo os leva a crer que pode ter o cometimento de um crime. E isso não tira em nada o direito de defesa. Ela tem todo o direito de defender-se, inclusive de provar que eles estão completamente errados. Mas você explicou para a gente, Jonas, uma quantia muito, muito além do que é imaginado por qualquer cidadão. Você falou em 300 milhões de reais e que parte deste dinheiro
teria passado também pelas contas de Deolane Bezerra, mas não integralmente, né? Você pode, por favor, detalhar um pouquinho mais isso, diante das informações que você tem? Elisa, e é um ponto da investigação que a gente tem acesso apenas à parte que está pública neste momento, sem falar de tudo que ainda está sob sigilo e faz parte da representação da Polícia Civil enviada, compartilhada com o Ministério Público e concordada com a Justiça. São suspeitas da Polícia Civil, levantamento da investigação, que após análise eles colocam na avaliação deles que de fato houve um crime e pedem a prisão preventiva agora com um acordo da Justiça, e essa prisão então é cumprida. Prisão preventiva, aquela que tem base, tem um elemento ali probatório mínimo para que a Justiça possa concordar. Nesse caso, dos 327 milhões de reais apontados pela investigação que formam esse núcleo, um braço do PCC, a polícia diz que a Deolane foi apontada como uma das mais importantes integrantes do vasto e diferenciado esquema de lavagem de dinheiro gerido pelo PCC. Ela era, segundo a investigação, um braço importante financeiro. Há um outro ponto da investigação também, que é justamente em relação às quantias recebidas por ela na conta bancária com o nome dela, dentro dessa empresa que era uma transportadora, que a polícia diz o seguinte: essa transportadora, ela recebeu o dinheiro por conta de um banco, que está até colocado aqui também a agência dela, o endereço da agência, tudo com o nome dela, para atestar que ela que recebeu e tinha conhecimento daquele dinheiro. Parte do dinheiro vinha do PCC, segundo aponta a investigação, e que a polícia coloca valores provenientes da facção. E que, um ponto importante, Elisa, o recebimento se deu em um contexto de prestação de serviços? Não, mas sim um fechamento de contas da organização criminosa e não de um mero pagamento por serviços advocatícios lícitos. Porque é importante relembrar que a Deolane é advogada e já deu declaração em outras ocasiões de que ela sempre recebeu dinheiro de integrantes de facção porque ela defendia integrantes de facção investigados como integrante de facção e recebia muito dinheiro em espécie também pelo trabalho dela como advogada defendendo uns investigados. Mas nesse caso, a polícia está dizendo que não era um pagamento referente a pagamentos de serviços advocatícios, mas sim um fechamento de conta, um balanço no fim do mês da empresa repassando dinheiro para ela, o lucro da empresa fachada que era gerida pelo PCC a mando do Marcola e de seus outros integrantes. Há um outro ponto ainda mais avançado da investigação desse inquérito e diz que o seguinte, que a Paloma Camacho, que é sobrinha do Marcola, que está foragida, e a Deolane, elas faziam parte desse grupo, mas cada uma com o seu papel nessa organização criminosa. Diz o seguinte: a Paloma integra o núcleo familiar de transmissão de ordens e repartição dos lucros, assegurando a continuidade do comando da facção a partir do sistema prisional, que é justamente receber mensagem de quem está preso e repassar para quem está fora. E já a Deolane, diz a polícia, integra o núcleo financeiro de integração, conferindo aparência de licitude aos valores ilícitos da organização criminosa PCC. E ambas foram indicadas como inclusas nesse processo aí. Diz então que a Deolane era parte importante da questão financeira e a outra, a Paloma Camacho, sobrinha do Marcola, era a questão familiar. Então o repasse seria: a família recebia a mensagem de integrantes do PCC, pessoas próximas e parentes do Marcola de dentro da cadeia, repassava para essa empresa e ela ficava responsável pela questão financeira. E o outro ponto importante também é a questão de aparente legalidade. O que isso significa? Em outras ocasiões, operações, investigações, a gente já falou bastante sobre isso aqui, Elisa, que é você dar um aparente, está tudo bem, o dinheiro que eu estou comprando aqui é legal, estou comprando casa, estou comprando carro de luxo, estou comprando muita joia, muita obra de arte, dando uma aparente legalidade com o dinheiro que, na verdade, seria um dinheiro do crime organizado. É isso que está dizendo. E a gente já falou aqui também que não tem problema nenhum a pessoa com dinheiro ostentar nas redes sociais, comprar carro de luxo, comprar muitas joias e exibir tudo que está comprando. Mas o dinheiro que foi usado para comprar tudo isso
é passível, sim, de uma investigação. E, nesse caso específico, a polícia está dizendo, junto com o Ministério Público e em acordo com a Justiça de São Paulo, que era um dinheiro do PCC, uma lavagem de dinheiro que iria para a conta nominal da Deolane Bezerra, algo agora também que já está sendo negado pela irmã dela, a advogada também Daniele Bezerra. Ela então presa, a partir de agora a equipe de defesa começa um trabalho para tentar desconstruir toda essa investigação da polícia que já vem desde 2019. Elisa? E a gente percebe um caso que acaba ganhando muita notoriedade, primeiro pelo problema enraizado na sociedade, que é o crime organizado, né? Que é esse terror que tira a saúde mental de qualquer cidade, de qualquer local e país. Ponto. Então, o fato de ser uma operação com envolvimento, suspeita, PCC e tudo mais, já haveria de chamar a atenção, porque isso rouba parte da nossa saúde mental. Secundariamente, a gente está falando de uma figura que influencia muitas outras. Então, só o fato de haver, isso é muito corrosivo, haver uma suspeita. E mesmo que prove futuramente, você tem, e é o que é dito pela advogada ou pela equipe de advogadas, você tem ali um trinco muito grande, publicamente, em cima de uma suspeita. Qualquer um tem o direito de defender-se, ela também tem, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E aí você tem também uma figura que publicamente já apareceu em outros casos. A gente citou aqui a questão de Pernambuco, e aí eu estava aqui fazendo uma pesquisa nas nossas matérias, que inclusive estão na home do nosso site, tá? Sobre outras coisas, e lembrei de uma outra questão, quando também deu muito o que falar à época, e ela dizendo, olha, vocês estão fazendo interpretações erradas. Quando, em fevereiro de 2024, aqui o que diz a matéria, ela virou assunto, só para a gente relembrar junto, tá? Porque você deve ter visto isso em algum lugar. Apareceu em fotos e vídeos durante um baile funk no complexo da Maré, no Rio de Janeiro, usando um cordão que teria ligação com o chefe do tráfico local. E as imagens repercutiram, era um cordão, era um acessório muito grande, né? Parecia ser, e era de fato uma joia ali, bastante imponente. Repercutiram rapidamente, chamaram a atenção das autoridades, que passaram a analisar o caso e possíveis conexões da influenciadora. Só que ela depois comentou, afirmou que foi bem recebida no baile, dizendo que não gastou dinheiro no evento e que tirou fotos com várias pessoas. E também declarou que o acessório foi colocado nela apenas para registros e que depois foi retirado, minimizando a situação e negando qualquer envolvimento com o criminoso em questão, que era o dono do colar. Também teve uma outra questão, quando em 2022, esta parte aqui a gente noticiou, eu particularmente não estava, porque são muitos episódios, né? Não estava lembrando dessa aqui. E qualquer coisa, Eligiona, se quiser acrescentar um olhar, alguma coisa, Theo Cury também, por favor. Em 2022, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dela, em Barueri, e levaram um Porsche e uma Land Rover. Na ocasião, ela afirmou que não tinha nada de ilegal em sua residência e criticou a apreensão dos carros, alegando que os veículos não estavam citados no mandado judicial, ou seja, apreenderam aqui sem ter havido uma citação desses veículos do mandado. E aí, para encerrar esse rememorar, o caso acabou arquivado meses depois, mas depois, em 2024, o assunto voltou aos holofotes, quando o filho de Deolane, teve mais este caso também, teve um McLaren 720S, desculpa, acho que a minha pronúncia está errada, um coupé, apreendido pela Polícia Militar em São Paulo, e segundo a SSP, o carro circulava sem placa e com alteração irregular na cor original. Além disso, o jovem teria informado aos policiais que não possuía carteira de habilitação. Então, né, Theo, a gente está falando de uma figura que influencia muitas outras, tem mais de 20 milhões de seguidores e que acabou figurando em diferentes episódios, mas ela sempre dizendo que é uma perseguição que não tem nada a ver com a realidade. Sem dúvida, e aí menciona, a irmã dela nessa publicação que a gente mostrou há pouco, usa a expressão de espetacularização, se eu não me engano. Então, fala sobre ser um espetáculo essa prisão e no final das contas a gente viu a forma como foi conduzida a prisão. Só um ponto para complementar, você mencionou os carros, na deflagração da operação de hoje, para além das 6 prisões, bloqueio de mais de 327 milhões de reais, sequestro de 17 veículos, Elisa, incluindo modelos de luxo avaliados em mais de 8 milhões de reais.